fazer algum Então, sentido. lá, qual que é o conceito de felicidade? Essa é uma dessas perguntas difíceis da gente responder, né? Antes de eu responder esse negócio, uma vez eu li um comentário de um cara que chama Ortega, o Ortega y Gasset, um filósofo espanhol. E ele fala assim que as únicas ideias que valem de fato são as ideias dos náufragos. As ideias dos náufragos, ele fala o seguinte: a maior parte de nós vive como se as nossas ideias, sem pensar a fundo no que a gente tem de ideia de verdade. A gente não raciocinou naquilo, a gente não colocou aquilo à prova. Alguém falou aquilo na infância, na adolescência, você escutou teu pai falando, e você pega aquele conceito como verdade e vive de forma meio que anestesiada. Você não tá raciocinando sobre a questão. E ele vai falar o seguinte, a gente acha que a gente se encontrou, a gente acha que a gente tá estável no mundo, mas na verdade a gente tá completamente perdido. E o primeiro passo pra se dar conta do nosso crescimento é se dar conta de que a gente de fato tá perdido. E aí ele completa, ele fala assim, então na verdade os únicos pensamentos que valem alguma coisa são as ideias dos náufragos, que são aqueles que têm total noção que eles estão perdidos, que eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo e que eles precisam se encontrar. Porque ele vai pegar todas as verdades e colocar à prova se aquilo realmente faz sentido ou não faz sentido. Nesse sentido, felicidade é um desses conceitos que eu já busquei muita resposta. E algumas pessoas falam assim, felicidade é estar alegre, isso é felicidade? Caramba, eu atendi como psiquiatra há muitos anos, né? Fui buscar muita gente na Cracolândia, por exemplo. E o cara fumando uma pedra de crack, ele vai falar pra você que ele tá muito alegre, que ele tá feliz, inclusive. Então não me parece que seja exatamente isso. Não é um conceito de dar risada. Instagram hoje é uma vitrine de quem é feliz, né? O cara tá lá na lancha, tá lá curtindo a vida. Aliás, todo mundo tá feliz no Instagram, né? Todo mundo tá feliz no Instagram, né? E o cara Incrível. tá lá curtindo horrores, e a vida tá maravilhosa, aquela coisa e tudo. Pois é, esses pacientes, essas pessoas, em regra, eles vão parar no meu consultório. Eu atendo uma quantidade muito grande de pessoas com alto padrão aquisitivo, vamos falar assim. Então, as pessoas chegam no meu consultório, às vezes um bilionário. Chega no meu consultório, a vida dele no Instagram é uma maravilha, e ele chega e fala assim, a minha vida é uma porcaria, eu sou absolutamente infeliz, eu não sei o que fazer dela. E se eu não mudar o que eu tô vivendo hoje, eu vou acabar me matando. Então, a felicidade não me parece que esteja relacionada com dinheiro, não me parece que esteja relacionada com absolutamente essas coisas materiais. Tem um estudo muito interessante de Harvard, que foi o estudo mais longo realizado pela universidade, durou 75 anos. 75 anos porque o paciente mais novo ingressou com 20 anos no estudo e ele morreu aos 95. Então ele foi o último paciente do estudo. Então o estudo caminhou durante 75 anos. Eu não me lembro a quantidade de pacientes, mas era uma quantidade grande de pacientes que participavam no estudo. E a ideia era encontrar o que de fato fazia chegar ao final da vida com sentido e felicidade. Então eles investigaram tudo, pegaram gente de vários padrões aquisitivos diferentes, vários níveis de cultura diferentes, religiões diferentes, pegaram várias coisas. Dentre os muitos fatores, o principal fator para chegar ao fim da vida com sentido e felicidade era com quem as pessoas se relacionavam. Era se ela chegava ao fim da vida com um casamento bem realizado, com uma família bem construída. Esse foi disparadamente o fator determinante para chegar ao final. Pensando nisso, me parece que talvez o conceito de felicidade esteja muito mais próximo dentro das premissas religiosas do que dentro das premissas filosóficas. Porque a religião fala muito mais sobre isso do que a filosofia propriamente dita. Verdade. E entendendo isso, eu escutei uma vez de um amigo, ele disse o seguinte: felicidade me parece ser estar no lugar certo, fazendo a coisa certa se a morte te encontrasse. É um estado transitório, em que você sente que você está fazendo a coisa certa, estando no lugar certo. E se a morte te encontrasse agora, estaria tudo bem. Talvez seja isso, felicidade. Não é uma coisa que dure, né? Do ponto de vista religioso, inclusive, cristão, a felicidade, nesse mundo a gente não vai ter ela plena, vai ter só na eternidade. Mas a gente consegue experimentá-la um pouco. Você é pai. Então quando você olha a primeira vez que você olhou dentro dos olhos do seu filho, você sentiu felicidade. Isso era felicidade, né? E não era aquela coisa eufórica, incrível. Não, era uma coisa assim... Plena.